Boa noite. Estamos começando mais uma live hoje do Centro Espírita Fabiano de Cristo. Hoje teremos aula de psicoeducação com a Elza Soares e o tema é Invigilância, a porta aberta. Teremos música agora, depois meditação e em seguida teremos início à nossa aula. Estamos esperando o João se conectar. Sim. A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Caridade é também oração. Gentileza, auxílio e perdão são as preces sublimes do teu coração. Gentileza, auxílio e perdão. Boa noite, João. Boa noite, Vanessa. Tudo bem? Bem, você? Está ouvindo bem minha voz? Estamos ouvindo. Tudo pronto aí, então? Tudo jóia, tudo certo. Obrigado, Certo. tá? Vamos começar, Obrigado. então.
Então vamos lá. Obrigado por esse momento, essa oportunidade de estar aqui com vocês, irradiando essa vontade, esse amor, essa paz para todos nós, né? Que nos sintamos com os corações aquecidos nesse instante, com a presença do Mestre, vislumbrado aqui atrás de mim. Todos nós agora, nesse momento, vamos fazer uma conexão com Ele, porque Ele é que é o nosso irmão mais velho. Ele é quem conduz a nossa caminhada na Terra. E Ele nos ama com um amor muito intenso. E nunca nos abandona, em momento nenhum. Então, esse momento agora é de nós voltarmos para dentro de nós mesmos e mantermos um espírito de gratidão, pura gratidão. Vamos fechar nossos olhos. Agradecer do fundo da sua alma, do seu espírito, a oportunidade de estar aqui, vivenciando essas experiências na Terra. E esse momento que nós temos agora é para acalmar as nossas emoções, tranquilizar as nossas mentes, restabelecer a nossa saúde física, mental e espiritual. Lembrando que uma falange de benfeitores sempre estão à nossa volta, cuidando, sobrevoando os nossos lares, acenando positivamente para cada um de nós, através da intuição, através do puro amor. Mantenha seus olhos fechados e faça uma conexão através de uma luz celeste, através do coração do Mestre, da mente, dos seus pensamentos, da sua vibração positiva de amor, de paz, de saúde, de equilíbrio. Respirando tranquilamente, calmamente e equilibradamente. Projete-se num lugar lindo e maravilhoso, um jardim celeste, com um lago de águas cristalinas, uma paisagem verde, um gramado todo verde. Sinta-se integrado a essa natureza, já recebendo desde agora os fluidos de cura dessa natureza, sendo emanados para você. Já sinta seu corpo sendo purificado, transmutado, energizado. Sinta o vento soprando seus cabelos, seu corpo, o irmão vento. E ele vai purificando cada parte do seu corpo, vai retirando todas as energias que não nos servem mais para nada. Energias desqualificadas. Sinta-se cada vez mais livre, como um pássaro. Perceba a energia das águas desse local. O ar úmido, as florestas, irradiando sobre você fluidos de cura, de paz, de amor, de tranquilidade, de harmonia. Respirando calmamente, tranquilamente, equilibradamente.
Sinta nesse momento, nesse instante, sendo irradiado sobre você uma chuva de luz azul cintilante, e essa luz desce pelo topo da sua cabeça e vai limpando todo o seu corpo, vai restaurando sua alma, o seu espírito, respirando calma, lenta e profundamente. Essa luz é emanada da mente, do coração e das mãos do Mestre sobre cada um na sua casa, nesse instante. Todos, indistintamente, recebem uma torrente de luz, uma cascata de luz, uma cachoeira de luz. E essa luz irradiada das mãos do Mestre vão limpando todas as impurezas, vai transmutando todas as energias indesejáveis. Cada célula do seu corpo vai sendo purificada, seus órgãos vão sendo restabelecidos. Sinta a calma, sinta a paz, sinta a suavidade, o equilíbrio. Respirando tranquilamente, calmamente, equilibradamente. Vamos fazendo nossa contagem regressiva de retorno, com o coração transbordando de amor, com o coração transbordando de agradecimento, com o coração transbordando de paz, de harmonia, de equilíbrio. Mantenha-se no estado de agradecimento ao Mestre, a Deus, a Mãe Divina, e a todos os espíritos de amor que nos guiam nesse instante. 3, retornando. 2, retornando ainda mais. 1. Podemos abrir os olhos nesse momento, nesse instante. E vamos dar prosseguimento ao nosso trabalho da noite de hoje, agradecendo ao Bruno e a toda a equipe aí. Tá? Obrigado, João. Um abraço, um grande abraço, obrigado. A todos, tá? Eu agradeço muitíssimo. Abraço. Vamos então agora transferir a conexão para a Elza Soares. Boa noite, Elza. Tudo bem? Eu não estou ouvindo. Vamos. Tenta ver se não está no mudo. Ver se melhorou. Melhorou? Aí, agora eu estou ouvindo. Ah, então tá. Agora tá certo, agora tá ok. Esse celular, ele silencia assim, sozinho, sabe? Por isso que eu tenho que estar perguntando. Se der algum problema, você vai me avisando, tá? Tá ok, então. Estou com você. Elza Soares. Pode ficar à vontade. Obrigada. Eu aproveitei o tema hoje, que é vigilância, e vigiei bastante esse celular, tá? Tá. Então, vamos começar. Boa noite a todos. É com muita alegria que eu faço parte desse momento, com o objetivo de levar aos corações de vocês aquilo que um dia eu recebi e me trouxe tanta paz, me devolveu a esperança. Hoje nós vamos falar sobre essa porta aberta, que é a invigilância. Mas antes eu gostaria de iniciar afirmando a todos que nós podemos alcançar a nossa melhoria através dos pensamentos positivos, das modificações interiores e da nossa força de vontade. E com essa certeza,
eu trouxe algumas reflexões do Evangelho de Jesus para nós refletirmos juntos, avaliar, porque hoje não é uma palestra, é um pequeno esclarecimento, é uma oportunidade de estudarmos juntos, para que esses ensinamentos possam nos direcionar nesse momento de dificuldade, nesse momento de angústia, de depressão. Então, nós vamos recomeçar com a reflexão, fazendo a reflexão daquele ensinamento de Jesus no Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 33. Estais de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. O que Jesus quis dizer a respeito dessa vigilância? Que tempo seria esse que nós não sabemos? Seria para nós nos escaparmos de alguns eventos que possa vir a acontecer na nossa vida, que possa nos afetar profundamente, nos trazer a uma posição de dor, de desequilíbrio. Então, por isso que ele pede para que nós fiquemos em sobreaviso. Ainda no Evangelho de Marcos, ele continua: vigiai e orai para não cairdes em tentação. O espírito, com certeza, está preparado, mas a carne é fraca. Vamos juntos entender esse versículo aqui de Jesus. Quando ele diz, o espírito está preparado, mas a nossa carne ainda é fraca. O que Jesus quis dizer? O nosso espírito, realmente, ele quer as coisas de Deus. Ele foi criado para isso. Ele quer tudo aquilo que nos alegra, que traz justiça, que traz o bem. Mas a nossa carne ainda, ela sofre muita tentação do mal. Todos nós sabemos disso. E ainda em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13, ele continua: vigiai, permanecei firmes na fé, portai-vos corajosamente e sede fortes. Então, isso depende muito da nossa posição espiritual. Porque passar por momentos de dificuldade, por momentos de dores, todos nós que estamos aqui nesse planeta vai passar. Agora, a forma que nós... Só um minutinho, porque caiu aqui, tá? Estou voltando. Agora, a forma que nós administramos isso vai depender de cada um. Primeiro, ele pede para que nós vigiemos. Depois, que nós permanecemos firmes na fé. Essa fé que ele fala é aquela fé inabalável, é aquela fé raciocinada, é aquela fé que fala que nós podemos transformar a montanha daqui para ali. Mas não é uma montanha comum. Essa montanha que Jesus fala é a montanha daquelas dificuldades que nós carregamos dentro de nós. E a nossa proposta, durante essas oportunidades que nós temos de assistir todas essas lives, é aprender a transformar essas montanhas. E para isso a gente precisa ter coragem, por isso que ele fala, portai-vos corajosamente e sede fortes. Então, por isso que eu digo para vocês que depende muito da nossa posição espiritual, de cada um. Mas, na verdade, o que predispõe essa influenciação? Vamos lá no Livro dos Médiuns, quando Kardec fala o seguinte, no item 252. As imperfeições morais que causam a ação dos espíritos obsessores. Então, nós atraímos aquilo que nós já temos dentro de nós mesmos. E todos nós passamos por esse processo, quando nós enfraquecemos, quando nós adoecemos, quando a nossa fé enfraquece, quando nós não aguçamos no nosso íntimo a nossa fé, no sentido de nos direcionarmos de uma forma diferente, então a gente passa por esse processo de influenciação. Hoje eu fiz o retorno de uma triagem, a pessoa me falou assim, mas por que a gente tem que passar por isso? Se Deus é tão justo, por que ele deixa isso acontecer com a gente? Não é ele.
Somos nós que atraímos. Jesus não quer isso para ninguém. Então, isso aqui acontece de acordo com o uso do nosso livre-arbítrio. E qual que é o momento propício para isso acontecer? Por conta disso, eu falo da importância desse processo de vigilância, né? O momento propício é realmente essa porta que se abre para o nosso mundo íntimo. Não é uma porta comum, facilitando a incursão de pensamentos estranhos, cuja finalidade é sempre uma união degradante entre mentes desequilibradas. Eu gostaria, se fosse possível, vocês anotassem alguns livros que eu vou sugerir aqui, porque isso tudo foi tirado de estudo. Então, quem fala isso é a Sueli Caldas Schubert, no livro Obsessão e Desobsessão, no capítulo 7. É muito importante que vocês revejam isso. Não precisa ter o livro. Hoje entrou na internet, vocês conseguem adquirir tudo isso. E ela continua aqui, no capítulo 7, nesse mesmo livro. Ela coloca o seguinte: citaremos alguns estados emocionais que refletem invigilância em nossa vida. Então, eu convido vocês a refletirem comigo, para ver se ela está certa. Eu analisei e concordei plenamente. Começando pela revolta, o ódio, ideias negativas de qualquer espécie. Por qualquer coisa, nós ficamos revoltados contra Deus, contra Jesus, contra a vida, contra nossos familiares, contra os acontecimentos. Dificilmente nós tiramos um proveito positivo daquilo que nos acomete, que no momento é algo que nos traz dor e tristeza. O ódio. O ódio, nós que somos espíritas, já quase nem usamos mais essa palavra ódio, porque é muito forte, né? O ódio nós não devemos odiar ninguém, nem aquela pessoa que se colocou como inimigo, como foi dito na palestra passada. Ideias negativas de qualquer espécie. Segundo, a depressão, a tristeza, o desânimo, o pessimismo e o medo. A depressão, nós precisamos de avaliar o lado orgânico, o lado físico e o lado espiritual. Quando nós entramos num processo de depressão mais profunda, não aquela tristeza, aquela depressão que é causada por um luto, por uma separação, por uma perda, às vezes de bens materiais que nos deixa em situação difícil, que nós vamos precisar recomeçar do zero para poder continuar levando a nossa vida. Mas essa depressão íntima que dói a nossa alma, que só quem já passou por isso consegue entender. É uma dor que, a princípio, ela parece incurável, mas ela não é incurável. A primeira orientação nossa, triadores, trabalhadores da casa espírita, é que procurem um médico. O espiritismo e a ciência caminham junto. O papel do médico é fundamental. Quantas triagens a gente faz e orienta a pessoa a procurar o médico, a procurar o psicólogo, a procurar o tratamento espiritual. O psicólogo, às vezes, a pessoa no momento não tem condição de pagar, mas determinados convênios cobrem. Né? A Unimed cobre. Eu fiquei sabendo que no próprio sistema de saúde, por conta do coronavírus, né, da Covid-19, o pessoal está fazendo uma assistência do lado da psicologia. O prefeito fez contratos para que as pessoas pudessem auxiliar nesse momento. Tem o CVV também, que é 24 horas, são psicólogos de plantão voluntários a nos auxiliar gratuitamente. Mas a parte médica é fundamental. A tristeza, o desânimo, o pessimismo é tudo consequência dessa depressão. Então, vamos, pessoal, vamos, meus irmãos, buscar o médico também, porque o médico, o psiquiatra, através
do seu merecimento, ele vai ser intuído até qual medicação ele vai te passar. Muitas vezes ele não acerta de início, porque às vezes eles não te conhecem profundamente. É o momento de ir um familiar para auxiliar nessa consulta. E essa tristeza, quando você trabalha a depressão, você vai melhorar o desânimo também, o pessimismo, o medo de tudo, medo de adoecer, medo de morrer, medo de perder um ente querido. Depois, ela continua colocando o ciúme, a avareza, o egoísmo e a ociosidade. Ciúme é algo muito grave. Nós precisamos entender que ninguém é de ninguém. Nós não somos dono de ninguém. E às vezes nós somos acometidos desse vício moral terrível que nos causa grandes desilusões. É através do ciúme que vem os desentendimentos de família, às vezes de um irmão com outro irmão, né? Às vezes os filhos começam a competir a mãe, e um desentendimento com os nossos companheiros, com o nosso companheiro de caminhada nessa vida, nós nos posicionamos na posição de donos deles. A avareza também é algo que dá muita brecha mental para influenciação negativa, porque nós queremos guardar tudo que nós adquirimos e não compreendemos que, ao desencarnar, nós vamos apresentar em uma das moradas de Jesus diante do Pai, só com a nossa malinha de virtudes. Quando nós incentivamos a aquisição dessas virtudes na palestra, esse conhecimento de si mesmo, esse trabalhar, essa reforma íntima tão necessária na nossa vida, é justamente por isso, para que a gente possa trabalhar esses vícios morais. O egoísmo. O egoísmo é um monstro devorador da humanidade. E muitas vezes nós pensamos que não somos egoístas. Faz o teste com você mesmo, na sua casa. Nesse momento, eu te convido a refletir. Quantos cobertores e agasalhos você tem guardado? E quantas pessoas estão adoecendo pelo frio? Então, basta você colocar no porta-mala do seu carro, ir lá assistir esse necessitado, que você já deu um grande passo para a sua melhoria, que você já começou a trabalhar no seu egoísmo. E a ociosidade. A ociosidade também é algo muito perigoso. Jesus falava, meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Então, o trabalho não tem nada mais gratificante para um processo de influenciação. Seja qualquer trabalho, o trabalho manual, o trabalho, quando você aposenta, cuidar do seu lar, fazer uma decoração, fazer uma comida diferente, que às vezes você criou seus filhos até tornarem adultos, fazer daquelas comidas corridas, aquelas coisas, porque não tinha tempo. Né? Hoje você pode fazer, pode levar para um filho que está longe, pode assistir uma família, um filho que naquele momento não tem condição de receber um auxiliar em casa. Continuando aí, vamos falar agora da irritação. A pessoa irritada, ela é cansativa. Ela afasta os filhos, ela afasta marido, esposa, amigos, porque ninguém aguenta. Ninguém tem culpa das dificuldades que você está passando. A pessoa que está ao seu lado, fiquem de sobreaviso, gente. Principalmente o seu companheiro de caminhada. Você pode dividir a sua dor. Para não estragar uma relação que às vezes foi cultivada com tanto amor. Impaciência. Todos nós ainda somos muito impacientes, mas a paciência lá no Evangelho fala da importância dessa virtude. Nós precisamos de trabalhar para adquirir a paciência. A maledicência.
Todos nós ainda somos um pouquinho maledicentes. Então, por isso que nós precisamos entrar em vigilância, porque às vezes você está quietinho, um vem e te cutuca. Vem contando um problema da família e você coloca ele maior do que é, então, de um companheiro de trabalho, então, nas nossas lidas diárias. Então, precisamos também ficar de sobreaviso. Calúnia. Calúnia é algo muito doloroso. Só quem já passou por isso é que pode falar. Mas o problema, como diz Chico Xavier, é da pessoa que te caluniou. Você não tem responsabilidade sobre isso. E alguns desregramentos sexuais que deixa à parte o sentimento de amor, alguns vícios físicos também, que são o fumo, o álcool, as drogas em gerais. Nós não estamos criticando ninguém, estamos incentivando a ir se libertando lentamente desses vícios. Como eu disse para vocês, a gente ia trazer algumas sugestões também e relacionar alguns sinais de alarme que a gente já está entrando num processo de influenciação muito séria. E vocês podem anotar depois o livro para vocês imprimirem isso aí e colocar atrás de uma porta onde vocês possam avaliar com mais frequência. Porque o nosso tratamento, ele não pode ficar só aqui nessas referências. Ele tem que ser refletido a partir da manhã, a hora que você for recomeçar o seu dia. Então, seria quando há 10 sinais vermelhos no caminho da experiência, indicando queda provável na obsessão. Quando nós entramos na faixa da impaciência, só está afirmando aquilo que a Sueli falou. Quando nós acreditamos que a nossa dor é a maior, quando estamos passando por um processo de dor, nós não conseguimos nem ver a dor daquele que está ali do lado. A gente acha que a nossa dor é maior, que nós é que sofremos mais, que Jesus nos desamparou, que os nossos amigos não nos auxiliam, que a nossa família não quer nos acompanhar nesse momento de dor. A dor é sua. Foi você que criou essa dor. Então, as pessoas são instrumentos para te auxiliar. Mas, para sair dessa dor, a vontade tem que ser sua também. Quando passamos a ver ingratidão nos amigos, tudo, a gente acha que eles são ingratos, que um dia nós os servimos muito, tivemos do lado dele e hoje eles não sabem valorizar. É um sinal de alerta também. Quando imaginamos maldade nas atitudes do companheiro, tudo que a pessoa faz, a gente acha que ela fez por maldade. De repente, você dá uma resposta, o outro empina do lado de lá, achando que você entendeu aquela atitude dele como maldade. Isso é um processo de influenciação grave. Precisa ficar atento. Quando comentamos o lado menos feliz dessa ou daquela pessoa, nós fazemos isso demais, vocês sabem disso, né, gente? Quando reclamamos apreço e reconhecimento, nós queremos que todo mundo reconheça aquilo que nós fizemos, que todo mundo tenha apreço por nós, queremos que todos coloquem em evidência aquele bem que nós fizemos àquela pessoa. Não precisa disso, gente. Isso é um dever nosso, é uma obrigação nossa. Quando supomos que o nosso trabalho está sendo excessivo. Quando passamos o dia a exigir esforço alheio sem prestar o mais leve serviço. Não sei se vocês já observaram, eu observo muito assim, essas pessoas que são os nossos auxiliares em casa, essas pessoas que prestam um serviço de portaria, como que a gente exige delas? Se elas esquecem de dar um recado, nós levamos para o síndico para que ele faça uma carta de advertência, para que a empresa depois possa, muitas vezes, até substituir essa pessoa, ou seja, geramos um desemprego. Às vezes estamos com a nossa diarista que chegou num dia mal, doente, passando mal, não quer nos falar, mas nós percebemos, ao invés de auxiliar, nós exigimos.
nós criticamos. Então, precisamos também estar atentos. Quando pretendemos agir, pretendemos fugir de nós mesmos através do álcool, do entorpecente. Eu estava falando desses moradores de rua, quando nós fomos assistir com cobertores e um casal, que você já conhece, que é a Rosa mais o Carlos, foram assistir com um macarrão quentinho, e nós pensamos assim, gente, mas eles são drogados. Aí a Rosa falou assim, mas foi para essas pessoas que Jesus veio. Aí o Carlos afirmou, os sãos não precisam de Jesus. E é verdade, né? E a gente fica envergonhado de ter pensado daquele jeito, mas tem um companheiro do lado, bem assistido, e cutuca a gente. Então não vamos, às vezes eles partiram para o álcool e para o entorpecente por causa de tanta fome, de tanta miséria, porque às vezes faltou uma mão amiga, faltou a caridade, faltou fazermos aquela necessitado aquilo que gostaríamos que fizessem a nós. Quando julgamos que o dever é apenas dos outros, o outro, eu deixo isso para você fazer. Tem gente que fala até assim, eu deixo isso para você fazer. Você ora para mim, eu quero passar no concurso, você ora para mim. Eu estou estudando, mas eu não vou orar, não. Eu não acredito muito nessas coisas, acontece muito. Todos esses 10 sinais de alarme, anota aí, vocês vão achar no livro Ideal Espírita, capítulo 27, pelo espírito de Sheila. E são exatamente esses 10 itens relacionados pela Sheila que são as brechas psíquicas que se abrem quando o homem deixa se levar pelos impulsos, deixa arrastar pelas inclinações sensualistas, vê-se presa a uma ambição desmedida, desejando coisas impossíveis, conquistar situações ou bens que estão muito acima da sua atual capacidade de desfrutar. Daí uma irritação constante, um mau humor crônico, chegando ao ponto de proferir blasfêmias, queixas e palavrões. Não sei se vocês já vivenciaram isso em família. Muitas vezes nós não conseguimos atingir os nossos objetivos, os nossos sonhos, ou por falta de merecimento, ou por falta mesmo de conhecimento. E aí a gente entrega nesse processo de ambição desmedida, querendo adquirir aquilo que a gente não precisa, além de não precisarmos daquilo, às vezes nem temos merecimento e nem condição. Aí vem o momento da revolta. Eu perdi isso porque Deus não existe, porque você não me incentivou, porque você não caminhou comigo, e começa a proferir blasfêmias. E é nesse momento das blasfêmias que você junta a entidades daquela mesma sintonia e te leva para um tratamento de desobsessão sério. E como se manifesta tudo isso? Essas atitudes negativas, inferiores, deprimentes, se manifestam por meios de palavras, de gestos, de resoluções, de atos, até mesmo por meios de pensamentos secretos. Pensamentos que, às vezes, a pessoa que está do seu lado percebe que você está angustiado, aquele pensamento, ele se manifesta através de palavras, de gesto, você aproxima, às vezes, da pessoa, isso acontece muito com pessoas que convivem mais com a gente, e aquela pessoa faz uns gestos assim, com resoluções, com atos, que indigna muita gente. E é nesse momento que ela faz o mau uso da palavra. Então, precisamos tomar cuidado com as palavras, porque você pode até depois perdoar, mas as marcas ficam. O pensamento é algo muito forte na nossa vida. O pensamento é vida. Existem grandes estudiosos
eu vou falar pelos estudiosos, assim, que tem mais conhecimento, que pensamento tem até peso. Eu fico sem entender, mas deve ser uma balança diferente, né? Então, o mal e o bem, o feio e o belo, eles viveram antes de tudo, na fonte mental que os produziu. Então, quando você vai escrever um livro, um romance, você já idealizou aquilo na sua fonte mental. Se você é um artista plástico, se você vai pintar uma obra de arte, quando você joga as pinceladas na tela, você já está tirando aquilo que você já idealizou, aquilo que você sonhou. Então, pela tela, reflete a alma do artista. Existem telas que você olha, você tem vontade assim de correr. Ela te assusta. E existem telas que te trazem tanta tranquilidade, tanta paz. Então, o Emmanuel fala no livro Pão Nosso, que é um livro muito bom para culto no lar, o capítulo 15, que pensar é criar. Então, vamos criar, através dos nossos pensamentos, sugestões positivas para sairmos dessa situação de paciente, para melhorarmos, para curarmos a nossa mente, para curarmos a nossa tristeza, substituir por alegria, alegria de ouvir uma melodia, a alegria de assistir essas lives, de ler um bom livro, alegria de fazer uma caminhada, de ver o sol nascer, de ver o sol se pôr. Divaldo fala que no poente, na hora do poente, que a gente consegue aproximar muito de Deus, de tanto que o universo fica lindo. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Então, olha o tanto que nós necessitamos das nossas mãos. Com ela nós escrevemos, com ela nós fazemos carinho. Com as nossas mãos nós aplicamos o passe. Com as nossas mãos nós operamos maravilha. Nós acalentamos. Com as nossas mãos, os profissionais da saúde conseguem realizar tanta cirurgia. E com as nossas mãos nós curamos. Então, os nossos pensamentos é para os espíritos o que a mão é para nós. O que nós vamos fazer agora? Mudar a nossa sintonia enquanto é tempo. Vamos esforçar, vamos mudar essa sintonia, igual nós falamos, a Aline falou na aula passada. Não vamos deixar entrar num processo de subjugação. Quando nós estivermos nessa influenciação leve, que todos nós somos influenciados, temos que ter a humildade de assumir que todos nós podemos ser influenciados, porque os apóstolos, os discípulos de Jesus foram tentados. Jesus, que foi a bondade infinita, o modelo mais perfeito, também foi, mas ele soube desligar na hora. No momento ele desligou, por causa da sua grandiosidade. E nós ficamos alimentando aquilo até chegar em um processo de subjugação. Não vamos permitir que sejamos subjugados pelo nosso pensamento. Nós somos dono dos nossos pensamentos, da nossa mente. Jesus falou que vós sois deuses, que nós temos uma centelha divina, uma luz divina dentro de nós. Então vamos aproveitar isso e colocar essa luz para brilhar a partir de amanhã, quando o sol nascer. A vontade. A nossa vontade é uma faculdade soberana da alma. A força espiritual por excelência, e pode mesmo dizer que é a essência da sua personalidade. Nós conhecemos a personalidade de uma pessoa que convive conosco, que trabalha ao nosso lado, pela vontade, quando ela move a vontade dela, que ela consegue operar maravilhas. Eu não canso de repetir da assistência que eu tive dos mais jovens nesse momento, quando eles moveram a vontade deles,
e recursos vieram das cidades vizinhas, onde eles mesmos foram buscar, vieram da Finlândia, onde nós podemos dar continuidade a tratamento médico, a tratamento psicológicos, a tratamento psiquiátrico de famílias que são assistidas pela casa. Então, isso foi porque as pessoas moveram a vontade. E são esses jovens que serão o futuro da nossa casa. E é para eles também que eu estou falando, né, nesse momento, porque dá para sentir a personalidade de cada um. Não estou desfazendo de nós, os cinquentões, gente. Todos nós também somos muito importantes, mas eu gosto muito de valorizar os jovens. Assim, a vontade humana, ela destrói e repara o bel prazer. Os tecidos vivos. Pode também modificar as substâncias materiais a ponto de comunicar-lhes as propriedades novas. Isso é Leon Denis, no excelente livro, Depois da Morte, capítulo 33. E aí vem Kardec e completa isso aqui, sobre a vontade e a obsessão. Veja o que Kardec fala após Leon Denis. O homem pode sempre, pela sua vontade, sacudir o jugo dos espíritos imperfeitos. Então, viu a importância da vontade que Leon Denis falou? Se você se entrega, não tem como. Mas se pela sua vontade você levanta ruim, você levanta com mal-estar, aí você fala, eu vou vencer porque Deus está comigo. Eu sou filho de Deus. Repete essas colocações do João Fernando, ele sempre deixa uma dica aí, apesar de ser muito rápida, mas ele pode encaminhar para vocês, vocês podem pedir através do Bruno, ele pode encaminhar para vocês essas afirmações que vocês podem fazer ao deitar e ao levantar. A vontade de uma outra pessoa pode substituí-la. E agora, nós já estamos quase encerrando, nós vamos repetir novamente o automelhoramento. Por que estamos insistindo nessa parte? Veja o que Kardec fala no Livro dos Médiuns, no item 259. Para vocês verem que isso não é criação nossa, expositores, que isso realmente é tirado de todas as obras básicas. Automelhoramento. Sem dúvida, os bons espíritos têm mais poder do que os maus. E a vontade deles basta para afastar estes últimos. Eles, porém, só assistem os que renovam pelos esforços que fazem por melhorar-se. Então, gente, vamos repensar mais profundamente nisso, para a gente ser uma pessoa mais feliz, para a gente ter essa proteção, para a gente ter os bons espíritos sempre do nosso lado. Eu posso afirmar para vocês que é uma sensação maravilhosa quando vocês se sentem abraçados por eles, quando você está triste e escuta aquela vozinha lá no seu íntimo, levanta, minha filha, conta comigo, vamos caminhar, eu estou do seu lado. Vamos recomeçar tudo de novo. Mas você tem que fazer um esforço para adquirir isso, porque eles não desamparam ninguém. Nós saímos daqui, recolhemos em meditação, em prece, tem um dirigente da segunda parte, e nesse momento a gente vê a presença, e às vezes Deus nos permite que nós possamos receber até orientação espiritual, nos orientando que o caminho é esse, que as nossas decisões estão acertadas e que a forma de auxiliar os nossos irmãos que estão passando por momentos de dificuldade é dessa forma também. E é assim que eles nos assistem. É através do nosso esforço, é através da nossa luta, da nossa melhoria. Então, eu deixo esse convite para vocês, para que todos vocês, principalmente aqueles que retornaram uma triagem hoje, que estavam um pouco tristes,
a abrir o Livro dos Médiuns no item 252 e estudar essa parte. E Kardec ainda continua no Livro dos Espíritos, na pergunta 469, a fé e a caridade. Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Porque são os maus espíritos que nos trazem essa influência, que nos deixa nessa condição. E aí ele responde, olha que resposta linda, pequena, fácil de nós assimilarmos. Praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Precisamos confiar em Deus, nós somos filhos dele. Foi ele que nos criou todos nós iguais, da mesma forma, e nos deu o livre-arbítrio para que nós possamos crescer, cada um de acordo com o caminho que fez a sua opção. Ou foi pela estrada reta, ou foi pelas vicinais, de qualquer forma Deus está do seu lado e de qualquer forma nós vamos chegar um dia a essa perfeição. E a conclusão que eu quero deixar para vocês. É imperioso, portanto, que o espírito faça bom uso do seu livre-arbítrio. O que eu disse anteriormente. Tivemos a aquisição, a oportunidade de adquirir o nosso livre-arbítrio nessa nossa fase de espíritos que já adquirimos a nossa inteligência. Então, vamos fazer um bom uso no sentido de educar a nossa vontade, de ter domínio sobre nós mesmos, compreendendo que as mais altas finalidades da existência terrena, vendo no próximo um irmão seu, atento aos exemplos admiráveis de Jesus. Jesus nos convida sempre à caridade. Quando você consegue ver no próximo seu irmão, quando o seu irmão solicita a sua assistência e você faz por ele aquilo que você faz por um filho, por um companheiro de caminhada, por uma mãe, aquela pessoa que às vezes errou tanto na vida, mas que quer agora soerguer e caminhar para o bem, basta você estender as suas mãos como Jesus faz com a gente, porque Jesus nos usa como intermediário, caminhar com essa pessoa e dar oportunidade para que ela possa caminhar sozinha. Então, essas orientações, meus prezados amigos e irmãos, essas orientações são orientações para auxiliar a todos vocês na cura do corpo e na cura da alma. Muito obrigada, eu só tenho a agradecer a todos pela oportunidade. E vamos, antes de passar para a segunda parte do nosso atendimento, onde vão reunir somente os médios, agradecer profundamente a Jesus, falando do fundo do nosso coração. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque creio em Ti. Muito obrigada, Senhor, pela certeza do seu amor e da sua proteção na minha vida. Muito obrigada, Senhor. Graças a Deus, que assim seja. Muito obrigada a todos. Assim seja. Obrigada, Elza. Obrigada, Vanessa. Boa noite. Boa noite. Deus está aqui nesse momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue a sua vida e os seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar
vier, noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem sempre a alegria, pois Deus é o amor e não te deixará sofrer. Oh, oh, oh. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Oh, oh, oh. Ele é o autor da fé, do princípio ao fim, todos seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer